política aqui e a situação por aqui não é nada fácil para o governo, hein, Cláudio? Olá, Pedro Campos, muito bom dia. Exatamente, enquanto o mundo estava com as atenções voltadas para o tarifaço de Donald Trump, aqui o tarifaço da pesquisa Quest é que mais chamava a atenção da classe política. O Congresso Nacional votou ontem projetos com relação à reciprocidade na tarifação de importados, etc., mas as pessoas só comentavam mesmo os números absolutamente espantosos da pesquisa nacional Quest, que, aliás, você, Pedro Campos, avançou aqui ontem no Jornal Gente, mas vista de perto, essa pesquisa, na verdade, é o mais completo e devastador diagnóstico sobre o derretimento na avaliação do governo Lula. E isso não se limita apenas aos 56%, número geral de 56% de brasileiros que reprovam o atual governo. Quando se observam as regiões, por exemplo, o governo Lula é reprovado em todas elas, e de goleada, como nos estados do Sul, onde a reprovação chega a 64% contra 39% apenas de aprovação. Mais uma vez, o Nordeste é a exceção e salva a pele de Lula, mas ainda assim é onde a avaliação positiva do presidente da República e do seu governo despenca, mas assim, como se fosse um quilo de qualquer coisa jogado do alto de um prédio. Despenca em linha reta no Nordeste, ao ponto de que agora os nordestinos estão bem divididos entre aqueles que aprovam e reprovam o governo Lula. Esse jeito lulista de governar atual é reprovado pela maioria dos homens, das mulheres, dos negros, dos pardos, dos brancos, dos pobres, dos ricos, dos empregados, desempregados, trabalhadores, empresários, todos. Não há nenhum segmento, digamos assim, econômico ou social que aprove o atual governo petista. A pesquisa também mostra que, para os brasileiros, o governo Lula é pior do que os seus 2 primeiros governos e que a situação piorou em relação ao governo passado de Jair Bolsonaro. Um dos dados mais impressionantes é que a maioria dos entrevistados não acha que Lula é bem intencionado. A pergunta é muito clara. Você acha que Lula é bem intencionado? A maioria, 47%, é o maior número, afirma que não considera o presidente bem intencionado como um sinal de perda de confiança. Também acham que a situação piorou, a economia está no caminho errado, piorou em relação ao governo passado e que, apesar dos números cor-de-rosa do IBGE, a população reclama da falta de empregos e que no governo Lula ficou ainda mais difícil encontrar emprego para trabalhar, emprego de carteira assinada. E que, apesar dos números cor-de-rosa também do IBGE sobre inflação, a constatação geral é de que tudo aumenta, tudo. Dos combustíveis, ao custo de vida de uma maneira geral, e não apenas os alimentos, como imagina o governo. A pesquisa Quest revela que piorou a percepção dos brasileiros também em relação ao próprio presidente. Eles perdem a confiança no presidente. Mostra que fracassou a estratégia de expor mais o Lula em factoides, em comícios fora de época, como se isso fosse suficiente para reverter o declínio da sua avaliação. A pesquisa foi uma ducha de água fria para aqueles que, como Lula, achavam que o problema todo era só de comunicação. O problema é mesmo o presidente. Os eleitores deixam claro que quanto mais Lula aparece e fala, queima o próprio filme, queima o filme do próprio governo. Enfim, a pesquisa é muito ruim, mas pode ser também um precioso roteiro para correção de rumo, uma espécie de mapa da mina que precisa ser melhor entendido. Resta saber se o governo terá humildade de perceber que é o maior responsável pelo próprio fracasso. Resta saber se haverá tempo para isso. Agora nós voltamos a São Paulo.